Estou voltando aqui para a gente continuar falando dos documentos que são preenchidos pelo professor de sala de recurso ou colaborativo, ok? Então, a gente já falou um pouquinho sobre a API, né, que é o que? A avaliação pedagógica inicial. É o meu ponto de partida. A partir de que eu já dei esse ponto de partida, já analisei quem é meu aluno, já vi como que ele é pedagogicamente, já vi como que ele é na escola, já conheço quem é, eu vou traçar um plano de atendimento para ele, ok? Então, vamos ver o que é o PAEE. Então, o PAEE é o Plano de Atendimento Educacional Especializado. É uma ferramenta, tá, para que o estudante da educação especial tenha uma análise lá da API e é montado o quê? Um plano, uma estratégia que vai desenvolver durante o ano com esse aluno. Tá? E quem faz esse plano? Tá bem aí, ó. No momento da sua criação, o professor de atendimento educacional, EAE, planeja as atividades que serão realizadas nas aulas, visando atender às demandas específicas de cada aluno. Então, o PAE também é individual, tá? Não é um plano para turma de sala de recurso, para turma do TEA, não, ele é individual também, tá? E ele vai atender às especificidades desse aluno, tá? Importante que o professor especialista reflita sobre como o estudante aprende. Então, lá na API, eu já sei os gostos dele. Então, como que esse estudante aprende? Ele aprende ouvindo, ele aprende tocando, né, no concreto, ele aprende visualizando. Como que esse aluno aprende, né? A gente tem uma forma que nos agrada mais aprender, né? Ou escrevendo, né? O professor está falando, eu tenho que fazer a anotação. Se eu não ver uma figura, uma imagem, eu não vou associar aquilo. Então, a gente tem que descobrir como funciona o aprendizado desse aluno, tá? Qual é o seu estilo cognitivo? E aí a gente vai traçando ferramentas para eliminação, tá, de barreiras dele. Então, se ele aprende mais visualmente, eu vou colocar no meu plano para que os professores tragam atividades mais visuais, atividades que ele consiga, olhando lá as imagens, o vídeo, tocando, ele vai se desenvolver melhor, tá bom? Isso tudo tem que ter evidências, tá, pessoal? Aí fala também do portfólio, né, que tem que estar em consonância com a API desse aluno. Quem é responsável? Né? Eu já falei lá e vou repetir aqui: é o professor especializado. Ele é responsável para fazer esse plano. Mas sozinho? Não, a gente não trabalha sozinho. Tem que lembrar que escola é equipe, o aluno é da escola. Então, ele vai ter a ajuda do professor regente, ele vai ter a ajuda do colaborativo, ele vai ter a ajuda dos gestores, ele vai ter a ajuda de todo mundo. Até a família vai influenciar nesse plano de como que eu vou trabalhar com esse aluno, tá? Então, não é para fazer sozinho, ok, professor? E quem vai ser a ponte, né? Fazer o monitoramento desse API? O professor de ensino colaborativo. Por quê? Porque ele consegue atender a sala de recurso e consegue estar com os regentes. Então, ele consegue fazer essa ponte para saber se o plano está em andamento. Tá? Então, o professor de ensino colaborativo, ele colabora com toda a escola. E ele também vai colaborar para que esse plano aconteça. Está tudo na resolução, tá bom? A gente sempre é pautado na resolução SEDUC 21, tá? De 2023. E lá está constando o quê? O que que é, né? Por que a gente faz o plano? Para que isso? É para a aprendizagem do aluno, tá? A eliminar barreiras
e a plena participação e autonomia, tá? Lembrando que esse plano é para ver a autonomia desse aluno. Então, às vezes, no plano eu vou colocar lá que o aluno precisa ter momentos de autonomia longe do professor, às vezes auxiliar que está lá com ele, né? Às vezes querendo fazer muita coisa por ele, ajudando muito, e aí a gente tem que colocar também que ele tem que dar esse espaço por aluno, porque o aluno tem que aprender a ser independente, então é preciso também pôr no plano, né? A autonomia do aluno. Hoje ele não consegue entender relógio, eu vou ficar o tempo todo não passando para ele, falando na hora, não, um dia eu vou mostrando ali a faixinha do relógio, eu trago outra estratégia. Não só porque ele não sabe hora, eu vou sempre falar. Tá? Então, a gente sempre tem que buscar a autonomia dos alunos. É isso que a gente quer. Tá? Então, e esse plano? Eu tenho que identificar o que esse aluno consegue e não consegue fazer, elaborar atividades, elaborar como fazer, tá? Então, olha, professor, eu acho que ajuda muito se você usar o material dourado, se você trazer a maquete, tá? Elaborar realmente com esse professor, tá? Planejar as aulas focando, né? A gente sempre fala no DUA, focando que é para todo mundo, inclusive para esse aluno, tá? E depois disso a gente vai organizar todos os atendimentos desse aluno, tá? E aí vem, né, a organização. Que eu ponho nesse plano aí para eu saber organizar? Então, a frequência dele em sala de recurso, quantas vezes ele vai na sala de recurso, quantos dias por semana ele vai, tá? Se o atendimento dele em sala de recurso vai ser individualizado, se isso vai ser compartilhado, com quem, tá? Quais atividades a serem desenvolvidas para atendimento desse aluno? Eu vou listando esses objetivos dentro do meu plano, tá? Os recursos a serem disponibilizados para esse estudante, né? O que ele precisa para melhor acessibilidade. Às vezes ele precisa de uma ponteira, né? Às vezes ele precisa de uma lupa, um engrossador, né, uma pauta, né, separada, ampliada, com mais espaçamento. Todos esses materiais, esses apoios, eu tenho que colocar no plano do que ele precisa. Tá? Os recursos pedagógicos de acessibilidade, de tecnologia, às vezes ele vai precisar de um tablet, ele vai precisar, isso aqui, o uso, né, do celular, agora está mais restrito, mas ele pode, com o professor do lado, usar como ferramenta pedagógica. Então, assim, eu tenho que coletar tudo isso e organizar esse atendimento para esse aluno, ok? Então, onde que eu vou encontrar, Sherida, esse anexo 2? Está lá na resolução, tá bom? Vocês podem baixar lá o anexo. A gente já enviou diversas vezes, mas está lá o anexo, mostrando tudo isso que eu falei, passo a passo de como fazer, ok? Qualquer dúvida também pode entrar em contato comigo, com a Miriam, que somos da Educação Especial. Espero ter ajudado e até mais.